Quantas orquídeas você consegue cuidar? Uma das coisas que nós orquidófilos mais adoramos é de ver assim uma mesa cheia, né, de flores. Aqui, por exemplo, Cattleyas Wallis. 3 vasos bem formados de Cattleya Wallis, Cattleya Eldorado, né, que está em floração aqui no meu orquidário. Queria muito que você deixasse no seu comentário quantas orquídeas você consegue cultivar, quantas você consegue cuidar. 10 vasos, 50 vasos, 100 vasos, 1000 vasos. Quantas orquídeas você é capaz de cuidar? Então o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês o meu orquidário, a quantidade de plantas que eu tenho, que eu consigo cuidar. Mas também falar para você que não é só molhar orquídea que é cuidar de orquídea. Eu vou mostrar para você o porquê que a gente tem que ter um limite, né, daquilo que a gente pode fazer sozinho, a não ser que você tenha mais pessoas para ajudar você. Mas se você é como eu, precisa cultivar as suas orquídeas e você faz isso de modo sozinho, na hora de replantar, de fazer uma limpeza, olha, você tem que ter um número de orquídeas que seja competitivo com o seu tempo. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Então vem comigo porque tem bastante coisa para a gente conversar. Muito bem, gente, olha só a quantidade de orquídeas. Por exemplo, nessa bancada que você está vendo, eu possuo cerca de 40 vasos de orquídeas só nessa bancada. Como vocês podem ver aqui agora, acima da minha cabeça tenho cerca de quase 500 plantas, todas elas dependuradas na extensão toda do meu orquidário. Também não é só dessa banca que eu estou falando, não. Eu tenho banca como essa daqui, ó, possuindo cerca de 30 plantas, uma outra lá no fundo que eu também possuo cerca de uns 20 vasos, e vou ter ainda essa outra banca, uma banca bem maior, aonde aqui, somente aqui eu possuo cerca de 60 vasos, tá? Então é só para vocês terem uma ideia, uma noção de quantidade, né? E nessa extensão, vem cá comigo que eu vou mostrar para vocês que continua. Aqui, ó, por exemplo, meu garoto está me ajudando aqui hoje, ó. Esse aqui você pegou no chão, filho? Tava no chão do orquidário? Tava ali? É para você ver, tá vendo, gente? Então o que acontece é assim, a gente tem várias orquídeas, mas tem ajudante aqui, né? No meu caso eu tenho uma ajudantinha aqui que me ajuda, minha esposa também me ajuda. E eu tô mostrando tudo isso aqui para vocês que nós vamos conversar, tá? Eu vou explicar para você que cuidar de orquídea não é só molhar ela, não. Mas vamos lá, obrigado, filho, pela participação com a gente aqui, tá bom? Obrigado por tirar a plantinha do chão também. Vem comigo, gente. Olha aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui também esse espaço, que é um espaço maior que eu tenho aqui hoje, que essa extensão minha aqui, ela deve dar mais ou menos uns 12 metros. E olha só a quantidade de orquídeas que eu tenho acima da minha cabeça, tá? Então aqui que eu falei para vocês, essa extensão toda, aqui na parte de cima, eu devo ter fácil umas 500 plantas de ponta a ponta, né? Lá da parte de trás até o final de onde faz o L aqui no meu orquidário. E o que acontece com isso é que tem um momento que é gostoso da gente ver as florações, como por exemplo essa planta que eu vou mostrar para vocês aqui, planta que eu ganhei do meu amigo Valdemir Pincelli, meu querido Nenê. Dá uma olhada nessa bumbumfilo, gente. Olha que vaso incrível de bumbumfilo. Por falar em plantas adquiridas do meu amigo Valdemir Pincelli, dá uma olhada nessa Cattleya dormaniana. Que coisa mais linda, um presente que ele me deu. No ano passado eu ganhei dele e está vindo aqui em floração pela primeira vez no meu orquidário, plantada num tronquinho, né? Como você pode ver, enraizou bem um tronquinho sanção de campo, que tem mais uma flor por abrir, né? Então essa plantinha também, aproveitar a floração dela para mostrar para vocês, Cattleya dormaniana. O cuidar significa que nós vamos ter que, para ter toda essa quantidade de plantas, 100 vasos, 50 vasos, 1000 vasos, molhar é algo que a gente vai ter que fazer. Isso pode ser que a gente tenha que fazer de 2, 3, 4 vezes, talvez todos os dias. Tudo vai depender do seu clima e principalmente a forma como você plantou as suas orquídeas. Um exemplo simples disso é que essa Cattleya dormaniana, por exemplo, plantada num tronquinho de sanção do campo, eu preciso fazer regas diárias nela. Uma vez que a água bate e rapidamente escoa, então eu tenho que fazer essas regas mais constantes para que a planta possa realmente absorver a água que ela precisa para continuar sobrevivendo. E aí a gente vai ter outras situações, uma planta no vaso com mix de substrato, que a gente vai precisar molhar menos. Bom, mas uma coisa é certa. Regas você terá que fazer, esse é só o primeiro compromisso que você vai ter ao cuidar das suas orquídeas. O segundo compromisso é que você vai ter que também ser um investigador
do teu orquidário? Nós temos que investigar os nossos vasos. Todos os dias é dia da gente entrar dentro do nosso orquidário e passar um olho sobre as plantas e o que está acontecendo. Se não tem alguma praga, se não tem alguma planta que está definhando, que está andando para trás, para que a gente possa fazer essas correções mais rapidamente. Adequações de iluminação, tudo isso vai ser necessário nesse momento, que você vai entrar dentro do seu orquidário e você vai ver. Então a observação é o segundo plano que você tem que ter de ação dentro do seu orquidário. Depois das regas, é observar. Nessas observações, você vai se deparar com uma situação como essa aqui, onde, por exemplo, nós vamos ter um vaso que está muito legal, a planta está vegetando bem, porém veja que o vaso dela está todo tomado por esses matos que crescem, né? O nosso erva daninha, tanta coisa que cresce no vaso de orquídea, mas isso daqui você tem que limpar. Você não pode deixar ficar no estado que você está vendo aqui no meu orquidário, tá? O que significa isso? Que eu já não estou dando conta do recado. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque você precisa saber que esse tipo de situação gera tempo e trabalho. Quando você tem 10 vasos, você pega 10 vasinhos, faz esse trabalho que você está me vendo fazer aqui e rapidamente você fica livre você deixa o seu vaso limpo, né? Uma planta começa higienizada. Então veja que isso daqui faz parte desse vídeo que nós estamos falando, que é cuidar de orquídeas. E por que esses matinhos não podem ficar aqui? Porque tem uma outra coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho, que chama-se adubar as nossas orquídeas, e isso também é cuidar. E no momento de você fazer as adubações, esses matinhos, quando estão aqui presentes no vaso da orquídea, eles absorvem os adubos muito mais rapidamente do que a própria orquídea. Por essa razão, esses matinhos que crescem no seu vaso, você não deve deixar, tá? Porque nesse caso, como a orquídea tem um metabolismo muito lento, ela acaba não aproveitando a adubação que você fez. Então, para você ter um ótimo aproveitamento dos seus adubos, que também é um tempo que você vai ter que dispor para suas orquídeas, né, para esse tempo valer a pena, uma das coisas que você tem que fazer primeiro é a limpeza e higienização do vaso dela por completo, não permitindo ficar nada aqui, tá? Então ainda tem os matinhos aqui, ó, tá vendo? Tirei tudo, gastei aqui cerca de 1 minuto para fazer um vaso. Se nós tivéssemos 10 vasos, eu gastaria 10 minutinhos em média, né? Mas e se tivesse 1.000, 2.000, 3.000 vasos, hein? Uma outra situação que você vai se deparar é que depois da limpeza dos vasos, existe também a limpeza das orquídeas. Então vou mostrar para você também um outro vaso agora. Feita a limpeza no vaso, aí nós vamos ter uma outra situação. Tá vendo essas brácteas secas aqui, que envolvem os pseudobulbos de muitas catleias e na grande parte das nossas orquídeas, né? As nossas orquídeas, elas têm essa bráctea que inicialmente ela vem verde e ela cresce protegendo o pseudobulbo justamente para ataques de pragas, etc. Então, nessa formação do novo pseudobulbo, essa bráctea vem verdinha e ela está ali para proteger. Depois que esse pseudobulbo cresce e se torna adulto, essa bráctea ela fica aqui, tá vendo? E ela seca. Isso daqui vira esconderijo de cochonilha de carapaça, de tentecores, enfim, tá? Só dá lugar para pragas no seu orquidário. Então o que você vai fazer é pegar vasinho por vasinho e você vai fazer essa higienização, de retirar toda essa palha seca que envolve o pseudobulbo da sua planta, porque nesse momento ela não precisa mais, ela já está adulta, ela já se vira sozinha, e você faz essa limpeza para evitar justamente esse procedimento de fazer com que, de deixar, né, fazendo a limpeza, a higienização, que é uma coisa que se faz necessário nos seus vasos. Então você viu aqui, gastei pouquíssimo tempo também, aproximadamente 1 minuto, para um vaso é assim, para 10, para 15, para 20, 50, vá pensando você que está começando aí, tá? Porque o trabalho é esse. Falando dos adubos, né, que eu falava aqui, você também vai ter que ter uma tabela de adubação caso você possua orquídeas, um espaço confinado, como é o meu aqui. Dificilmente você que mora numa chácara, que tem um espaço aí numa casa, que tem um fundo aí com várias árvores e tal, onde você pode dependurar suas orquídeas debaixo de árvores. Dificilmente você precisa fazer uma tabela super nutricional para suas orquídeas, apesar de eu aconselhar. Mas se for em espaço confinado, você não vai fugir disso. Você vai precisar fazer uma tabela de adubação. E esse é mais um cuidado, mais um tempo que você vai ter que dispor. Porque se você vai poder escolher nessas adubações que você vai fazer,
você vai poder escolher algumas periodicidades, como por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias, mas isso vai ter que entrar nesse protocolo de cuidados que você tem com as suas orquídeas. Então é mais uma coisa que você vai ter que acrescentar aí. Bom, feito tudo isso, vai chegar um momento que as suas orquídeas vão florescer, mas elas vão continuar crescendo a partir do momento que você está molhando certo, adubando certo, tendo os cuidados de fazer as retiradas de matinhos, né? Sempre cuidando das suas orquídeas. Chegará um momento que ela crescerá tanto que ela vai chegar nesse ponto aqui, ficará entorcerada. E aí vai chegar o momento também de você ter que fazer um replante. E esse replante aqui, esse vai gerar algum tipo de trabalho, principalmente porque você vai precisar preparar substrato, né? Escolher o tipo de substrato que você vai utilizar para a sua região. Então você vai ter que separar o seu substrato, vai ter que pegar um vaso como esse daqui e mergulhar em água, deixar para amolecer as raízes, né? Tem vários vídeos meus mostrando como você faz replante de uma planta assim, né? E aí você vai ter que fazer o replante. E o tempo de replante de uma planta como essa, caso você queira dividir, se você for só tirar de um vaso como esse e replantar, você vai ter um gasto de tempo aí de aproximadamente 20 a 30 minutos entre preparar tudo. Agora, se você for picar esse vaso e fazer outros vasos, você pode demorar uma horinha só com um vaso como esse aqui. Agora, o que eu quero que você imagine é que se você tivesse 50 vasos para você replantar, 100 vasos, 500 vasos, 1000 vasos. Vocês entendem que na medida que tudo isso cresce, o nosso trabalho e a disposição do tempo da gente também cresce, correto? Então é por essa razão que eu estou fazendo esse vídeo hoje para vocês terem uma noção de que cuidar de orquídeas não é somente você colocar a orquídea num espaço e molhar ela, né? Você vai ter todos esses outros trabalhos a ser realizados com as suas orquídeas, caso você queira ter uma orquídea bem cuidada, né, bem cultivada. Então essa é a maneira que a gente faz o nosso cultivo. Eu, por exemplo, aqui agora, estou com cerca de uns, por baixo, gente, uns 200 vasos para fazer replante. Estou com a língua de fora. Mas eu tenho um plano para essas 200 vasos aqui, viu? Eu conversava com meu amigo Nenê e falei assim para ele: Nenê, estou precisando fazer os replantes. E ele logo veio falar assim para mim: Fabião, você podia falar por não sei quem lá, paga 50 para ele, que daí ele vem e ajuda você a fazer os replantes aí. E eu falei: Você, Nenê, vai vir me ajudar. E ele disse: eu não tenho tempo. Não é que eu ofereci uma mistelzinha, uma caixinha de mistelzinha, e logo ele ficou interessado já? Não, se der um tempinho eu vou lhe ajudar. Safado. Então chega num momento como esse, são 200 vasos para plantar e eu não posso fazer isso sozinho. Então aí ó, hashtag Nenê ajuda o Fábio a plantar orquídea. Tá aí, tá gente? Hashtag Nenê vai ajudar o Fabião. Fazendo agora, falando sério, realmente eu tô com muita dificuldade. Eu tenho um outro trabalho, eu não trabalho com orquídeas, eu não faço venda de orquídeas, eu cultivo orquídeas. Então eu preciso me organizar. E aí o que acontece? Como eu estou com muita planta, muita coisa por fazer ao mesmo tempo aqui, eu não consigo dar conta. Então a gente tem que ter uma quantidade de orquídeas que a gente consiga cultivar justamente para a gente não começar a prejudicar. Porque o que ocorre quando a gente não consegue fazer esse bom cuidado? Você vai ter um vaso entorcerado que, se você não replantar, vai começar a definhar e morrer. Já começa daí, você já começa a ter uma planta que era toda linda, entorcerada, ela começa a ficar com o substrato muito ácido, e aí ela acaba definhando, você começa a ter uma planta que anda para trás. Uma outra situação que acontece é você não ser disciplinado com as suas adubações. Então uma hora você aplica isso, aí passa 60 dias, você vai lá conseguir fazer uma outra adubação. Então só tenha orquídeas que você consegue cuidar. Sempre lembre-se disso. É gostoso ter orquídeas, é gostoso comprar orquídeas. Gente, eu sei de tudo isso. Mas lembre-se também que cultivar orquídeas não é só adquirir orquídeas e molhar. Você vai precisar fazer todo esse trabalho, caso você queira ter orquídeas como aquelas que eu já mostrei diversas vezes aqui nesse canal. E lembrando vocês também que nesses procedimentos que a gente faz no nosso orquidário, tesoura esterilizada, né, tem um tempinho para a gente esterilizar a nossa tesoura, para a gente fazer um corte numa folha, né, tudo isso também é necessário, é perda de tempo, é um material que você tem que ter. Ponha tudo isso na ponta do lápis no momento que você for adquirir novas orquídeas, para ver se você tem condições realmente de cuidar daquilo que você quer possuir. Sendo assim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado em alguma coisa. O meu super beijo para vocês. Nós temos vídeos às terças, quintas, nos sábados estamos ao vivo. Eu espero por vocês nos próximos vídeos. Tchau!